Olá! Esta é a assistência espiritual do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Procure estar em um ambiente tranquilo, calmo e silencioso e tenha próximo um recipiente com água, que será magnetizada após a preleção de hoje. Começaremos em instantes. Busque se manter tranquilo, tranquila e com um pensamento no Mestre Jesus. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais este vídeo no nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Antes de refletirmos sobre o tema de hoje, que tal nos prepararmos? Convido a todos a fecharmos os nossos olhos e a tranquilizarmos o nosso corpo, pensamento e coração. Estando preferencialmente em um ambiente tranquilo e sereno, nós sentimos a presença de nosso querido anjo de guarda, companheiro de todas as horas, que mais uma vez se faz presente, nos acalmando e asserenando. É com ele que nos ligamos aos demais benfeitores espirituais e juntos nos elevamos espiritualmente, mentalizando que neste instante somos abraçados pela figura de Maria de Nazaré, nossa meiga e doce mãe. Amparados com Maria, chegamos a Jesus, nosso mestre, modelo e amigo. É contigo, Jesus, que nos elevamos até Deus, nosso Pai, onde agradecemos por mais esta oportunidade de reunião em seu nome. E juntos rogamos: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo e qualquer mal, que assim seja, graças a Deus. E hoje aqui nós iremos tratar de um assunto que até bem pouco tempo atrás era tido como desconhecido, ignorado, tratado como até de uma certa forma pejorativa, frescura e assim por diante. Sim, estamos falando dos problemas mentais. De acordo com o relatório da OMS publicado no ano passado, 2022, cerca de 1 a cada 8 pessoas sofrem de problemas mentais. 1 a cada 8 na atual população mundial nos dá um número de cerca de 1 bilhão de pessoas. A grande maioria dentre estas sofre de depressão, cerca de 400 milhões. A outra parte, ansiedade. E isso levanta uma questão muito importante. Por que a nossa mente hoje se aflige tanto, é tão frágil, levando-nos até a consequências gravíssimas como o próprio suicídio? Inicialmente gostaria de retornar a um ensinamento de Jesus, proferido ali no Sermão do Monte, quando ele diz sobre a fé firmada na rocha e a fé firmada na areia. Podemos muito bem estabelecer aqui a nossa casa mental, a nossa estrutura mental, formada na rocha e formada na areia. Ambas as mentes, nessas situações, passaram pelos mesmos problemas, pelas mesmas dores, sofrimentos, lágrimas.
Porém, aquela que foi montada na areia foi aquela capaz de desabar, enquanto que a estabelecida na rocha se manteve. É claro que não iremos abordar aqui, não teremos essa ousadia, essa audácia de abordar soluções fáceis para problemas de origens complexas. Os males hoje que assolam mentalmente a humanidade não têm uma origem simples. São muitos, aliás, e assim não dependem de uma solução simples. Mas queremos aqui dar alguns caminhos, queremos aqui dar algumas elucidações acerca de alguns pontos que podem aliviar ou nos fazer refletir principalmente acerca das nossas dores mentais. Um deles é de que hoje a nossa sociedade ela é muito montada em cima da felicidade instantânea. E o que isso significa? É uma felicidade muitas vezes, conceitualmente, ligada ao prazer. Existe um estudo longevo, inclusive, da Universidade de Harvard, muito interessante, que acompanha pessoas há décadas para abordar o conceito de felicidade. E é consenso dentro desse estudo, inclusive, de que a felicidade, ela não é plena. Muito pelo contrário, existem momentos felizes. Não há uma constância de felicidade. E o prazer, por outro lado, ele tem uma prática muito curiosa, porque o seu comportamento é sempre uma ascensão acentuada e uma queda vertiginosa. E o que seria isso, na verdade? Indo para um exemplo prático, nós sempre temos um enorme prazer em, por exemplo, desfrutar da comida que mais gostamos. Pode ser aquele bolo de chocolate mais simples ou até um prato mais elaborado, algo que aguça o nosso paladar de forma acentuadíssima. Se nós comermos um pedaço ou um prato, o nosso nível de prazer vai lá em cima. Mas no segundo pedaço e no segundo prato, o prazer já não alcança níveis tão altos. No terceiro pedaço, esse prazer cai mais ainda. No quarto, cada vez mais. No quinto, sexto, sétimo. Até o ponto de nós rejeitarmos aquela comida. O mesmo acontece com o dinheiro. Queremos porque queremos um bem. Um carro, por exemplo. Um carro do ano, 0 quilômetro. Quando nós adquirimos o carro e começamos a desfrutar dele, notamos que depois de um certo tempo a novidade passa. Aquele prazer, aquela vontade inicial de termos o carro se esvaiu e logo não tarda para que nós estejamos desejando um outro carro. Então o prazer, ele tem essa necessidade constante e quando é atingido uma vez, não demora para que o prazer perca o gosto. Então não existe felicidade instantânea e é necessário extremo cuidado para não ligar o prazer à felicidade que todos nós sonhamos. É possível, inclusive, encontrar felicidade sem prazer. Basta acompanhar um processo de parto de uma mãe, cuja felicidade imensa ali está se concretizando, mas existe a dor do corpo, logo ela não sente prazer. Separado então esse conceito de felicidade e de prazer, é necessário se mergulhar um pouco naquilo que nos assola mentalmente. Como falamos, a depressão e a ansiedade são os fatores mais comuns. A ansiedade, inclusive já aprofundada aqui em outro conteúdo no canal, é uma frequência
na qual nós temos a capacidade de ajustar para maior ou menor, ou simplesmente trabalharmos para que ela seja equilibrada. Já a depressão, ela apresenta um comportamento muito comum, que é a do isolamento. Quando as pessoas estão, muitas vezes, depressivas, elas podem demonstrar, através do isolamento, através da não prática de coisas que até então ela gostava de praticar. E um dos pontos apontados justamente por essa pesquisa de Harvard nos levam que a felicidade ela pode ser melhor experimentada no convívio social, na presença de nossos familiares, amigos, pessoas ali que partilham dos mesmos gostos, dos mesmos jeitos, lugares, enquanto que o depressivo é aquele que geralmente se isola, que vai contrário a isso. Inicialmente, para a maioria dos depressivos, o problema, a dificuldade que estão atravessando, toma conta de todos os setores de suas vidas. Logo, não estão em conflito com a vida, mas sim em convívio com a dor. A dor lhes toma conta de uma forma exagerada. Não enxergam mais solução, não enxergam mais alternativa, senão muitas vezes a atitude drástica de tirarem a própria vida. Não é à toa que tem se evidenciado cada vez mais que a maioria dos suicídios ocorre no meio do adolescente, da idade em que nós experimentamos as primeiras coisas, as primeiras preocupações, as principais responsabilidades, a transição entre criança e adulto. E esse índice também no meio LGBTQIA+, é mais acentuado, muitas vezes causado pela não aceitação da família, pela rejeição, pelo isolamento. Isolamento este provocado pelos outros, preconceitos e assim por diante. Se vamos levar a ferro e fogo a nossa vida, veremos que ela se assemelha muitas vezes a um jogo de cadeiras. Algumas dessas cadeiras estão ocupadas, outras vazias. Mas o jogo consiste em sempre haver justamente cadeira vazia e cadeira cheia. Aquelas que já estão ocupadas é aquilo que acontece de bom na nossa vida. É o relacionamento que dá certo, é a nossa carreira que dá certo e assim por diante. Mas sempre haverá uma cadeira vazia, que são os problemas, os conflitos que nós devemos conviver. Quando o casamento vai bem, talvez a carreira não vai tão bem assim. Quando na família está tudo bem, pinta uma doença com um amigo. E assim sucessivamente. As cadeiras elas podem mudar de lugar, mas sempre há ali alguma vazia que ilustra uma dificuldade. Mas vejam, sempre há também as cadeiras cheias. Se todos olharmos para as nossas vidas, veremos sim, claro, dificuldades. Mas também veremos dádivas, coisas boas, algo que vale a pena justamente lutar. A questão principal é que, neste momento do mundo, nós estamos muito incumbidos, por exemplo, a cuidar do nosso corpo, mas não a cuidar de nossa mente. Ainda é algo que está se estruturando, ainda é algo que está sendo divulgado, como, por exemplo, dentro da campanha Setembro Amarelo,
mas ainda é algo muito distante para realmente acolher, atender a esse cerca de 1 bilhão de pessoas. A principal ação para a prevenção e tratamento da depressão e, consequentemente, do suicídio é talvez aquela ação mais difícil para quem está com esse problema. Falar, se abrir, desabafar. Sempre bom lembrar que nós temos hoje no Brasil, felizmente, o CVV, que atende de forma gratuita e anônima pelo número 188, 24 horas por dia. O falar é tão difícil porque ali nós temos que admitir, acima de tudo, que nós estamos com dificuldade. De ao contrário do que o mundo nos prega, nós não somos capazes de lidar com aquilo sozinho. Que nós somos capazes de chorar, que nós somos capazes de desabar emocionalmente. Mas admitir, pedir ajuda, é sempre o primeiro passo. E é um ponto interessante que nós também podemos elucidar, falar conosco mesmos mais sobre isso para nos ajudar. Um aspecto, por exemplo, que ajuda muito na depressão é a espiritualidade. E vejam, não estamos aqui abordando espiritismo, mas sim espiritualidade. E a espiritualidade significa ter um significado, ter um propósito em nossa vida, em nossa existência. Você já se perguntou qual é o seu propósito? Uma forma de se aprofundar nisso é contar uma história sobre si mesmo. Qual história você contaria de si mesmo? Qual é o começo, o meio e como você planeja ser o fim? Essa história está sendo escrita agora, mas precisa haver uma história. Quantas histórias nós temos aí de superação, que nos inspiram, que nos elevam? Mas quantas histórias chegam até nós do oposto, de desistência? Quais dessas histórias mais estão nos influenciando hoje? Quanto ao Espiritismo, é bem claro. Na pergunta 943 em diante, como um dos pilares espíritas é a continuidade da vida, logo o suicídio, ele interrompe ali uma oportunidade dada pela vida, pela natureza, para que nós continuemos com aquele corpo, com aquelas pessoas ao redor, para justamente nós voltarmos a sermos desencarnados em sofrimento. E o que isso significa? Significa que quando nós praticarmos justamente o ato de cessar com o nosso corpo naquela existência para fugir de um problema, aquele problema não vai fugir de nós. Aquela dor não vai embora. Porque nós iremos continuar. Mas daí teremos de aguardar uma nova oportunidade de encarnação para que possamos lidar com aquele problema, encerrar aquele trauma. Então o Espiritismo é bem claro nesse sentido. O principal desafio está realmente em reconhecer que todos nós estamos suscetíveis a tais problemas. O principal desafio está em perceber ao nosso redor que há pessoas que se importam, que todas as vidas são importantes, que a sua vida neste momento é importante para muitas pessoas, para aquela pessoa que você ama. Então não vamos desperdiçar essa oportunidade. Não vamos simplesmente olhar para o copo meio vazio. A vida não é assim.
A vida tem muitas nuances que nós possamos perceber o quanto a nossa existência tem valor, e tem mesmo. Não se entregue aos maus pensamentos. Aborde a autorreflexão. Inscreva no papel mesmo a sua história. Veja se ela vai de encontro àquilo que você deseja. E reescreva a qualquer instante. Para finalizar, fico aqui com a transcrição de um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, encontrado no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 14. Abrindo aspas para Allan Kardec. A calma e a resignação, adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então que consideremos sempre a presença daqueles que nos amam, a presença também daqueles que estão desencarnados, mas que continuam nos amando, e que juntos formam essa corrente de vibração e oração, para que possamos seguir adiante, com passos firmes na rocha, possamos vencer as nossas dificuldades e trilhar o nosso caminho na direção da nossa evolução, sem desistir jamais do benefício da dádiva que a natureza nos dá, que é a vida que temos. Convido a todos a neste momento vibrarmos juntos. Fechamos os nossos olhos, vamos emanar do nosso coração aquilo que de melhor possuímos, para que possamos nos unir em pensamento e imaginarmos a Terra envolvida com uma luz radiosa. Luz que chega a todos aqueles que mais precisam, que hoje estão aflitos, sejam por conflitos, por catástrofes. Vibremos pelo Brasil, mentalizando este povo que aqui trabalha, que aqui convive, transformando esta nação na pátria do Evangelho. Vibremos por aqueles que estão nas ruas, entregues à solidão, desamparados, sozinhos. Que possamos envolvê-los nas nossas melhores vibrações nesse instante. Vibramos pelos enfermos do corpo e da alma, pelos órfãos, pela idade idosa, pelos encarcerados. Vibremos pelo CEF, por todas as casas espíritas, pelas demais religiões. Vibremos pelo nosso lar, por aquela pessoa em especial que nós sabemos, nesse instante, necessitarem desta vibração. Vibramos por nós mesmos, que possamos seguir perseverantes, resilientes em nosso propósito, na história de nossa vida. E assim passemos ao passe, mentalizando que nesse instante Jesus deposita em nós a sua luz, as suas bênçãos, que tocam o nosso corpo da cabeça aos pés, que possamos pela nossa fé em Cristo abrir o nosso coração, para que essa energia também entre e nos toque profundamente. Irradie-se em nosso interior e revigore o nosso espírito. Rogamos também que essa luz recaia sobre o recipiente com água que preparamos, para que fluidifique este líquido, fortalecendo as suas moléculas
para que ao ingerir possamos também contar com esse fator adicional de fortalecimento íntimo. E assim, felizes mais uma vez, por aqui estarmos em nome de Jesus, elevamos o nosso pensamento, rogando graças a Deus. Mais uma vez, muito obrigado pela sua atenção, sua audiência aqui neste vídeo. Ainda não se inscreveu no nosso canal? Não perca essa oportunidade, nos ajude a levar a palavra espírita, a de Jesus, a quem mais precisa. Deixe seu like também neste conteúdo e compartilhe dentre os seus amigos, familiares, aqueles que estão precisando refletir acerca da campanha Setembro Amarelo. Eu me despeço por aqui, rogando que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Um grande abraço. Tchau!